Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Live de hoje: como se recuperar e seguir em frente quando seu ex seguiu a vida. Vou contar alguns motivos que impedem disso estar acontecendo, de seguir em frente, o que pode estar puxando para trás, o que está dificultando encerrar esse capítulo, para que você possa seguir adiante, bem linda, iniciar um novo ciclo, se conectar com o que você deseja na sua vida amorosa. E sejam todos bem-vindos! Jack, Simone, Andressa, Andréia, todos que estão entrando, sejam bem-vindas. Tati, Júnia, olá, tudo bem? Então, vamos começar. Primeira coisa, tá? Olá! Boa tarde, sejam todas bem-vindas, tá? Então, primeira coisa, quando você tem um término de um relacionamento, é normal doer, é normal machucar, muitas expectativas frustradas, provavelmente tinham planos para o futuro, tal, isso é normal acontecer. O importante é que isso não pare a sua vida. O importante é que esse momento, ele acontece, ele tem que ser vivido, esse luto, esse momento de encerramento de ciclo e aí seguir em frente. Mas às vezes fica muito difícil, às vezes fica mais difícil do que o esperado e começa a ter uma dificuldade de ir pra frente mesmo na vida amorosa. Então eu vou trazer aqui alguns motivos que impedem para explicar como isso acontece, porque quando a gente traz luz nessas questões, a gente vai dissipando as sombras e vai permitindo que consiga ir para frente, tá? Então a primeira coisa que pode estar impactando, tá? É a questão do investimento. Entender como se a relação, então eu investi nessa relação, eu investi meu tempo, eu investi minha prioridade, meus cuidados, e aí quando a relação termina, vem como se fosse uma sensação de que perdeu, porque eu investi e eu não tive retorno, essa sensação pode ficar. E na verdade, não é que você investiu, claro, você investiu seu tempo, você investiu tudo, mas não é que você perdeu, não é que você perdeu, você encerrou um ciclo. Então, existia um ciclo ali e ele se encerrou. Isso é uma das leis universais, que diz que tudo tem começo, meio e fim. E quando um ciclo se acaba, um ciclo se encerra, é como na natureza. Então, por exemplo, mudou de estação. Então, mudou de estação, não tem o que eu possa fazer a respeito disso. Eu tenho que entender que isso aconteceu e seguir. Então, quando a gente permanece num ciclo que não existe mais quando isso acontece, tá? Alguém falou aqui, namorei 8 anos, tá? E quanto mais expectativa você coloca, mais tempo, mais intimidade, mais tende a doer, né? Quando termina. Isso é natural. Tá? Então, essa é a primeira coisa, entender que você não perdeu nada, simplesmente um ciclo se encerrou, tá? Segunda coisa importante pra gente entender, essa eu acho bem, faz muito sentido pra mim. Então, o ser humano tem pavor de algo inseguro, de não saber como vai ser o futuro, de não saber como é que as coisas vão acontecer. Essa incerteza gera muita instabilidade dentro da gente. Inclusive tem uma pesquisa, não é pesquisa que chama, como é que é? Esqueci o nome, quando se faz gente, me fugiu o nome. Como que é o nome quando faz um estudo de Harvard, assim? Nossa, me fugiu o nome. Daqui a pouco, se vier, eu falo. Então, esse estudo, ele diz que... Estudo científico, que quando o ser humano, ele tem a sensação de que algo ruim pode acontecer. Então, ele tem uma incerteza de que algo ruim pode acontecer. Versus a certeza de que algo ruim vai acontecer. Então, por exemplo, eu não sei o desfecho de uma situação e pode acontecer algo ruim, que é a situação A. E aí tem a situação B. Eu tenho certeza, eu já sei o resultado e aquilo será uma resposta negativa, será uma resposta ruim. O nosso corpo fisiologicamente responde pior
a situação A do que a situação B. Ou seja, saber que uma coisa ruim vai acontecer fisiologicamente nos impacta menos do que ficar na dúvida. Então, essa insegurança no nosso corpo, na nossa mente, gera muita bagunça. Então, quando a gente encerra um ciclo, é normal vir insegurança, vir incerteza, vir dúvida, né? Então, como é que vai ser o futuro? Eu vou me conectar com alguém, vai ser logo, e como é que vai ser, e quem é essa pessoa? Então, muitas dúvidas vêm nesse momento. E essa incerteza mexe e balança. E aí, nessa, qual que é a reação normal e natural? Querer voltar para o lugar seguro, para o lugar que eu conheço. Isso é o que o nosso cérebro faz. Isso é o nosso cérebro instintivo agindo. Ele sempre vai fazer isso. Em qualquer tomada de decisão, ele vai puxar a gente para o caminho que ele já conhece, para o caminho que ele entende que é seguro. E esse caminho, não obrigatoriamente que é o caminho que vai nos fazer feliz, que é o caminho que é da nossa jornada. É simplesmente o nosso cérebro mais intuitivo puxando a gente para aquele lugar. Então aí o que ele fala? Opa, deu uma estremecida aqui, eu tô insegura, eu não sei o que vai acontecer, isso me balança demais. Volta pra onde você tá, e aí você quer voltar pro teu ex. Mas não obrigatoriamente, né? Pode ser que seja por muito amor, etc. Mas não obrigatoriamente porque é a melhor opção, ou porque. Mas é um movimento natural do nosso corpo fazer esse movimento. Faz sentido pra vocês? Me conta até aqui se faz sentido. E aí, vem o terceiro motivo. Deixa eu ver se tá fazendo sentido pra vocês. Me responda se tá fazendo sentido isso pra vocês. Muito, Mara. Tá. Se vocês não entenderem, se não fizer sentido, ou mesmo se fizer, me comenta aí, tá? Pra eu ir sabendo como é que tá? Então aí, o terceiro pensamento que pode vir é que aquela pessoa era a pessoa certa. Então, a pessoa certa pra mim. A pessoa certa pra mim. Então, assim, bom, se a pessoa certa era aquela, e pior, essa sensação quando a pessoa certa, e ainda se ele seguiu a vida, está com outra pessoa, e você tá acompanhando isso, e aí você pensa, meu Deus, a minha pessoa certa está com uma outra pessoa. E teoricamente, se eu sou a certa e ele é a certa, aquela terceira pessoa é a pessoa errada, né? Nesse raciocínio. Então, não faz sentido esse raciocínio dentro do cérebro, não fecha. Ué, pessoa certa com pessoa certa, ele tá com uma terceira pessoa que não é a certa, então, né? E isso pode gerar muita... como é que eu posso dizer a palavra? Não é bagunça. Não faz sentido pro cérebro isso, sabe? Então, primeira coisa em relação a isso, não tem pessoa certa. Pessoa certa é aquela pessoa... Perdão, não é que não tem pessoa certa, tem pessoa certa sim. Mas... chicken! Tem pessoa certa sim, mas a pessoa certa, você tem que querer a pessoa e a pessoa também tem que te querer. Tem que dar esses dois matches. Se por qualquer motivo, essa outra pessoa, porque ela não tá na vibe, porque ela seguiu em frente, porque ela tá com um propósito de vida diferente, porque por algum motivo a vida de vocês foi caminhando para outro rumo, seja o motivo que for, quando essa vida faz assim, não é mais a pessoa certa ou não é aquela pessoa certa. Pessoa certa é aquela que as duas pessoas querem. Naquele momento que ressoa, que dá match, certo? Cris! Então, pessoa certa tem que dar essa combinação. Senão, não é a pessoa certa, tá? Terceiro, a questão, essa aqui pode estar bem presente, tá? A questão da culpa. Então, vira a culpa, quando o relacionamento termina, vira a culpa. Olá, Mari! Vira a culpa de que poderia ter feito diferente, de que... e aí começam os e se's, né? Mas e se eu tivesse prestado mais atenção? E se eu tivesse me dedicado mais? E se eu tivesse feito diferente? E se eu fizesse qualquer coisa? E aí começa a vibrar na culpa.
E a culpa é um dos sentimentos vibracionais mais baixos que tem. A culpa, ela estagna a vida da gente. A culpa é em torno de 20 Hz a culpa. A culpa e a vergonha são os dois sentimentos de mais baixa frequência na escala vibracional. Então, quando tá vibrando na culpa, você não tá criando um novo movimento, você não tá criando uma nova vida, você tá naquela frequência baixa. Quanto mais baixa a frequência, menos energia a gente tende a ter para se movimentar, para buscar, para criar uma nova coisa. Porque nas frequências vibracionais mais altas são quando a gente consegue ir pra frente, criar o que a gente quer, tem mais energia, mais alegria, mais condições, inclusive fisiológicas, para ir pra frente. É claro que vai vir a culpa, vai vir o medo, vai vir a insegurança, isso é normal. Só que o sentimento que a gente mais fica vibrando é o que a gente mais conecta. Então, por trazer essa consciência de que, opa, se eu tô me pegando lá, querendo mudar o passado, querendo reviver uma situação que já acabou, um ciclo que já se encerrou, eu tenho que trazer essa consciência de vir pro presente. Opa, presente. Por quê? Porque agora no presente você tem condição de mudar tudo que tá acontecendo, de criar uma nova história, de criar a sua história que você deseja, que você merece. Então, se pegou lá no passado, traz pro presente. Mindfulness, atenção no presente. Para que você consiga vibrar nas frequências do amor, da alegria, da gratidão e elevados para criar a vida que você deseja. Até aqui, faz sentido para vocês? Faz sentido o que eu falei? A questão da culpa, a questão da pessoa certa, a questão do lugar seguro, de investir. Me contem que eu quero saber. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa tarde, Palminha. Tá. Me contem se faz sentido. Que eu quero saber. Sim, tá. Sim, tá. E aí, vem uma outra questão. Sim. Show. O pensamento de que, mas ele é uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa incrível, ele é uma pessoa, né, Waze, né? Que bom que ele é. Não significa porque um ciclo se encerra de que essa pessoa é ruim ou nada disso. Simplesmente um ciclo encerrou. E ele pode ser maravilhoso, que bom que ele é maravilhoso, mas isso não torna a pessoa certa para você. Existem várias pessoas maravilhosas. Inclusive, a tendência natural é que sempre a pessoa que está com a gente será mais compatível naquele momento da gente. Porque pensa só, vamos pegar a sua versão lá, sua versão de, 5 anos atrás. Você era outra pessoa, não era? Você mudou de tudo, desde as coisas mais superficiais até as coisas mais internas. Você cresceu, você evoluiu, você mudou suas crenças, você mudou seu estilo, você mudou seu cabelo, alguma coisa você mudou. A gente muda, né? Eu não sou a pessoa que eu era 5 anos atrás, eu mudei. Claro, a minha essência é a mesma, né? Eu continuo tendo a minha essência, mas eu mudei muita coisa. Então, uma pessoa que você encontrar nesse momento de hoje tem muito mais chance de ser mais compatível do que uma pessoa lá de trás, certo? Vamos ver aqui, super sentido. Sim, eu demorei muito a me sentir à vontade de ter alguém depois que fiquei viúva. Hoje até entendo que tenha o sentimento, mas não vou me prestar a ser centro de reabilitação para ninguém. Quero viver. Perfeito, Tati, perfeito, exatamente isso, sabe? No sentido assim, vamos viver, encerrar esse ciclo. Quero alguém de saber o que você quer, então eu quero alguém que já venha com tais e tais características. Show de bola. Adorando isso aqui. Ai, que bom. A gente acaba adoecendo, exatamente. E aí tem uma outra questão. A gente não consegue, a gente não cura o outro. Só a gente mesmo pode se curar. É claro que quando a gente está numa relação, é muito especial criar um ambiente para que ambos se fortaleçam, cresçam, se apoiem e os dois fiquem melhores juntos. Agora, eu não consigo, por mais que eu ame, eu não consigo
curar o outro. Eu não consigo, é só o outro que pode se curar. Existem ciclos, processos, aprendizados, isso é do outro, não tem como eu fazer. Não tem. E não é responsabilidade nossa fazer isso. Então, tem uma história, vou aproveitar para contar. Tem uma história, eu fiz um curso chamado 21 Ritos Tibetanos. E aí, essa moça que deu o curso, eu não lembro o nome dela, muito, muito maravilhosa. A moça, não consigo lembrar o nome dela. E ela teve no Tibete e tal, e ela explicou que lá eles têm uma filosofia que o médico vai na casa da pessoa e aí fala assim, ó, você tem que fazer tal e tal procedimento. E se a pessoa não faz esse procedimento, ninguém mais é autorizada a fazer. Então, assim, ninguém mais pode ajudar aquela pessoa, nem amigos, nem familiares, nem o próprio médico. E aí, quando ela contou essa história, eu falei, ai, coitadinho. E aí ela falou, não é coitadinho, é livre-arbítrio. A pessoa escolheu fazer isso. Então, por quê? Porque hoje a gente vive que todo mundo fica fazendo por todo mundo e muitas vezes a gente não olha pra gente. Não olha porque a gente quer, porque a gente precisa, porque... Se cada um olhar pra si e ver o que eu tô precisando, o que meu corpo tá dizendo, o que meus hormônios tá, autoconhecimento, fica todo mundo mais harmonizado. E é isso que ela falava. Ela falou, mas pergunta quantas pessoas não seguem a recomendação. Ela falou, ninguém, todo mundo segue, porque todo mundo tem essa autorresponsabilidade, porque todo mundo sabe disso. Então, eu achei muito especial isso, essa questão de que... Ai, desculpe. Essa questão, porque às vezes a gente se sente até culpada, né? Não, mas eu tô cuidando de mim. Não, é sua responsabilidade cuidar de você. É minha responsabilidade cuidar de mim. A gente tem que se cuidar. A gente tem que olhar pro que tá acontecendo com a gente, porque só a gente consegue se curar, só a gente consegue encerrar os nossos ciclos, fazer a nossa vida ter movimento, né? E com isso, inclusive, isso não é egoísmo, isso é impactar positivamente, inclusive, outras pessoas. Quando eu tô bem, eu tenho condições de ajudar outras pessoas. Quando eu tô bem, eu consigo guiar as pessoas no caminho. Porque como é que eu vou dizer assim, ó, faça isso que melhora, se eu não sei, se eu nunca passei por isso, né? Então, quanto mais eu consigo fazer os meus processos, eu também mais tenho condições de ajudar os outros. Então, isso é muito precioso. Adorando. Terminei um relacionamento no domingo pelo fato de que eu não estava recebendo atenção devida, mas assim ainda saí como errada por terminar. Faz parte, né? Faz parte, assim, é normal a outra pessoa que querer ficar naquele ciclo e fazer o possível para que isso continue acontecendo, mas se você entendeu que é o melhor, que isso era o que você busca, parabéns pela coragem e pela decisão. Com certeza, só podemos mudar a nós mesmos. Perfeito. Como sair de um relacionamento onde tem filhos? Filhos são muito importantes e muito preciosos, mas eles não podem ser o motivo do casal estar junto. Então, assim, se você entende que todos os esforços foram feitos e que é esse o encerramento mesmo, se você tiver com dificuldade, eu sugiro que você procure um terapeuta. Até porque, assim, qual é o impacto que isso gera nas crianças? Tudo isso para ser olhado e trabalhado para que seja feita da melhor e mais suave forma possível, tá? Por 2 anos eu acreditei que um dia o outro iria perder o medo, ver que me ama de verdade, até que descobri que mesmo gostando, ele não quer. Entendi. A pessoa pode inclusive amar, pode gostar, pode estar afim. Se ela não estiver na vibe, se ela não estiver preparada, se ela tiver feridas que não consigam fazer com que ela venha, seja o motivo que for que ela tem para fazer isso, é dela, né? Aí é como se ela tivesse tomado a decisão dela. Aí cabe a pessoa da outra parte falar, isso é suficiente? É isso que eu busco? Se sim, tudo bem. Se não, é isso que a outra pessoa tá oferecendo, né? Perceber que cada um tem os seus limites, cada um cada um traz pra mesa, como é que não é pra mesa? Cada um traz pro relacionamento aquilo que tem e aquilo que pode, aquilo que deseja, né? E aí cabe a gente perceber, não, isso é bacana pra mim?
Isso tá alinhado com o que eu busco? É isso que eu quero? É claro que o outro pode mudar. O outro pode mudar a qualquer momento. Assim como a gente também, ó, e a mudança é assim, é um estalar de dedos. Mas a mudança, ela acontece de dentro pra fora. Então, eu não consigo mudar o outro. Eu posso impactar de forma positiva, eu posso fazer os melhores estímulos, e isso contribui muito. A forma certa de estimular ajuda muito. A forma errada de estimular repele muito. Fato, isso contribui ou dificulta para o processo. Mas a decisão sempre vai ser da outra pessoa. Assim como a decisão da sua parte também é só sua. Certo? É o que ocorreu comigo. Perfeito. E aí, porque assim, ó, quanto mais cedo a gente perceber o que o outro está nos oferecendo, de tudo, quando eu falo nos oferecer, é de tudo, tá? Tipo, qual é a essência dessa pessoa? Quais são as características dessa pessoa? É isso que eu busco? Tá alinhado? Tem os valores que são inegociáveis pra mim? Está disponível emocionalmente? E todos, né, os critérios que você tem, eu tô falando alguns aqui, mas aí os seus critérios. Deu match, é isso? Pra você ir com mais confiança, inclusive, se deu match. Não deu match, não é isso, tá desalinhado, não é o que eu busco. Você pode convidar ele a fazer mais. Olha, eu busco tal e tal coisa. Eu tenho expectativa, isso, isso e isso. Até se quiserem, tem no canal do YouTube a forma bem bonitinha de fazer isso aqui. Esse convite de como falar sobre relacionamento sério. E aí, você vai se posicionar e aí ele vai dizer, olha, não, mas isso aqui não dá pra mim, isso aqui não, isso aqui a gente pode. E aí vocês vão fazendo acordos, porque se relacionar são fazer bons acordos. Quanto melhor for a nossa comunicação, quanto menos coisas a gente assumir e quanto mais coisas a gente combinar, melhor e de mais alto valor tende a ser a nossa relação. Alto valor no sentido de que as nossas expectativas vão ser atendidas. Então eu quero, a gente faz acordo e a gente segue em frente. E isso aumenta inclusive o comprometimento dele. Isso é muito especial, tá? Tem muita gente que tem receio de fazer acordo, tem de falar sobre o assunto, mas quando a gente fala de uma forma que conecta, é muito especial, tá? O amor da minha parte acabou, mas a parte dele não. E não sei como sair da relação. Existem formas e métodos, inclusive, que são mais eficientes para sair. Eficientes porque machucam menos você, preservam as crianças e preservam a outra parte também. Porque eu sei que uma separação machuca mesmo e a intenção não é machucar, simplesmente a separação, né? Então, não vai dar pra gente entrar nesse tema aqui, mas esse assunto vale a pena você aprofundar, tá, Drica? Porque tem métodos eficientes mais eficazes para fazer isso, tá? Eu faço terapia e uma frase dela me chamou a atenção. Saia da prateleira. Foi uma cutucada e tanto. Ele terminou, seguiu, terminou lá e está me rondando. Eu sempre educada, mas cada um no seu lugar. Ótimo. Que bom que estão conseguindo fazer isso de forma educada, cada um no seu lugar, respeitando a individualidade e o novo ciclo de cada um. Mara, tá? Então vamos lá. E aí vem uma outra questão que pode vir, né? Tô falando várias situações que podem vir. O ego. O ego diz assim: ah, mas ele escolheu outra. Você foi rejeitada. Que o ego que tem essa necessidade de ser aceito. O ego tem a necessidade de que todo mundo aprove. O ego tem que ser ouvido. O ego tem que ser chamado a atenção. E quando a gente consegue ancorar no nosso eu verdadeiro e perceber que, ok, pessoas irão nos rejeitar, a gente não vai dar match com todo mundo, faz parte do processo. Inclusive tem uma frase muito legal que eu escutei essa semana, como é que era? Quando você agrada, é algo do gênero, tá? Quando você agrada, chegou no assunto do ego, já começa a doer, Quando você agrada todo mundo, você... Como é que era a frase? Peraí, que era uma frase muito linda. Quando você agrada todo mundo, você... Ai, não vou lembrar agora. Peraí. Você... Esqueci a frase.
Perdão, esqueci. Mas era alguma coisa assim, ó, de que quando você tenta agradar todo mundo, pelo medo de ser rejeitada, você vai fazer... Primeiro você vai se desconectar de quem você é, porque você não consegue agradar todo mundo. E quando você se posiciona sendo quem você é, você vai desagradar algumas pessoas vão te amar porque você é daquele jeito e outras pessoas vão te odiar pelo mesmo motivo. O que importa é que você tem que ser você mesma. E aí, você, com essa mudança para agradar o outro, você muito provavelmente vai se conectar com uma pessoa muito desalinhada. Por quê? Porque não significa que aquela pessoa deu match, mas o medo de rejeição fica tão grande que você a primeira pessoa que aparece, porque você não pode ser rejeitada, certo? Se a pessoa não pode ser rejeitada, a primeira pessoa que der match tem que dar certo. E a chance dessa compatibilidade acontecer de cara é menor. Então, diferente de ser uma primeira pessoa altamente compatível, que pode acontecer, mas aí não é o ego que tá falando, é o eu verdadeiro. Faz sentido pra vocês? Me conta se eu conseguir me expressar. O ego, né? Quanto mais a gente alimenta o ego, mais ele ganha força, mais ele ganha atenção e mais ele vai gritar. Então a gente tem que procurar se conectar com a nossa essência, com o nosso eu verdadeiro, deixar ir quem tem que ir, deixar entrar quem vai entrar, para que as coisas fluam. Me fala se fez sentido para vocês. Enquanto isso eu vou falando outro. Esse eu gosto bastante também, tá? Sistema límbico. Vamos ver aqui. Faz sentido. Quando tentamos agradar todos, não nos agradamos. Exatamente. Estamos a serviço dos outros e desconectados de nós. Exatamente isso. Faz muito sentido. Faz sim. Perfeito. Show. Então assim, ó. Essa aqui, verdade, Mara. Então assim, essa aqui que eu vou falar agora, essa faz muito sentido pra mim. Que é a questão do nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, aqui dentro da gente, é o que faz a gente ir pra ação. É o que faz a gente tomar as nossas decisões com muita rapidez. Então, o sistema límbico da gente detesta perder. Detesta perder. Só o fato de saber que a gente pode perder algo faz tocar assim sininhos dentro da cabeça da gente. E não porque é a melhor escolha, não porque tá alinhado com o que a gente quer, mas simplesmente porque perder é algo que o sistema límbico não aceita. Então ele faz... Sabe aquele ditado que pra gente dar valor a alguma coisa basta perdê-la? Ou que tudo que a gente perde dobra de valor? E tem várias frases nesse sentido. Isso é o nosso sistema límbico. Então, por exemplo, você vai numa loja e aí tem uma blusinha lá. E aí você fala, eu nem gostei tanto da blusinha. E aí, só que aí a vendedora diz, mas essa é a última peça da coleção X, tá em sale, tá com super desconto, isso já muda a perspectiva. Você fala, opa, por quê? Porque a sensação de que você pode perder rápido aquela oportunidade, aí pode ser oportunidade, pode ser pessoa, pode ser coisas, pode ser o que for, faz tocar sininho dentro do cérebro. E aí a gente vai pra ação, porque o sistema límbico faz a gente pra ação. E é isso que starta a gente. Então, perdi, tem que ir atrás. Perdi, eu quero. Perdi, é meu. Vem aquelas coisas que faz dá aquele dentro da gente, sabe? Isso é o sistema límbico que faz a gente... Eu preciso, eu quero, não posso perder. Isso é o nosso sistema límbico tocando sininhos dentro da gente. Certo? Faz sentido pra vocês? Me contem. E aí, vem uma outra coisa assim, que esse pra mim, inclusive, é uns aprendizados que eu tive, que eu trago pra vida. Sempre que eu trago consciência, eu trago isso. Que esse conceito eu aprendi com o Pedro Superti, que ele fala do lobo divino e do lobo selvagem. Que nós temos dentro da gente dois lobos, o divino e o selvagem. O lobo selvagem é aquele do instinto, é o primitivo, é aquele do
primitivo. Então é assim, tá ligado a questões de sobrevivência, tá mais ligado com o medo, ele tá mais pra o medo de que as coisas aconteçam do que o divino, né? Que o divino é se conectar com o propósito que eu desejo. Então, o selvagem é como se ele fosse mais de retração e o divino é como se fosse mais de expansão. Então, o que é o lobo selvagem? É quando a gente alimenta as questões mais da terra, as questões mais de sobrevivência, quando a gente tá mais com medo de perder, medo de que não aconteça, medo do que falte, medos. E o divino é o que nos conecta com a nossa missão, com o nosso propósito, com o amor, com sentimentos elevados, quando a gente tá com aquela confiança de que as coisas boas vão acontecer, que a gente tem uma causa maior. E a gente tem que procurar trazer essa consciência de que, vi o medo, vi o lobo selvagem, mas eu vou alimentar o divino. Eu vou alimentar, isso aqui tá conectado com o divino, isso aqui tá conectado com o que eu realmente, com a minha missão, com o meu propósito, com o propósito maior, porque isso vai nos desconectando daquela urgência, da urgência do medo, da urgência, porque assim, ó, tanto o estresse quanto o medo principalmente, tá? Quando o medo vem, ele vem com aquela sensação assim, sabe, como se fosse um empurrão nas costas, assim, né? Ele vem com tudo, assim, o medo, né? E quando a gente consegue dar um passinho pro lado, o medo passa, essa urgência passa, a gente consegue olhar, ampliar a nossa perspectiva, olhar de um outro aspecto, falar, ok, veio o medo, eu vi que ele passou aqui, eu vi o lobo selvagem, eu vi, né? Mas peraí. Então vamos trazer, por exemplo, nesse exemplo aqui de separação, nesse exemplo de término de ciclo. Ok, eu queria que desse certo. Ok, eu criei expectativa. Ok, eu tenho receio de ficar sozinha. Ok, eu não quero que isso aconteça. E seja qual for a questão. Mas, que aí você se desvincula desse lobo selvagem. Mas eu sei que o melhor tá por vir. Mas eu sei que o divino tá preparando algo muito especial para mim. Eu sei que eu tenho habilidades, condições de me conectar com o que eu desejar. Eu sei que eu vou criar oportunidades incríveis. Eu sei que eu vou conquistar o que eu desejo. Eu sei, e você trazendo a confiança, a fé, a alegria, o amor, as coisas boas que te conectam com o divino, que acalmam o coração, que te conectam com um propósito maior na sua vida, inclusive amorosa. E com isso, ir alimentando de forma consciente o lobo divino e trazendo esses pensamentos, esses sentimentos, para que não se intoxique naqueles sentimentos de culpa, de medo, de raiva, de ódio, e seja qual sentimento que vem. Porque esses sentimentos ruins, eles vão vir. É normal vir. Esse é o sistema límbico, esse é o lobo selvagem, eles vão vir. Só que quando a gente vai trazendo a consciência, a gente deixa essa urgência do medo ir, dá um passinho pro lado. Eu imagino, inclusive, sempre assim quando vem pra mim, tá? Eu imagino assim, o medo tá vindo daquele jeito, eu dou um passinho pro lado, deixo o medo ir e falo, ok, respiro, porque a gente respirando, a gente joga oxigênio dentro do nosso cérebro, é fisiológico isso. Quando a gente tá ansioso, a gente respira aqui em cima, ansioso, e deixa de botar oxigênio, que é condição imprescindível para o bom funcionamento para o nosso cérebro. Então, respira fundo. O que eu preciso me conectar? Que lição que eu preciso aprender? O que eu preciso? Qual é o start que eu preciso dar agora para me conectar com o divino? Para que cada vez menos o lobo selvagem tenha voz e cada vez mais o lobo divino vá tendo voz. Faz sentido para vocês? Verdade, faz sim, sim. Palminhas, coraçõezinhos, menina da Kukai, Alcione. Faz sentido pra vocês? Porque assim, ó, se a gente deixar o lobo selvagem, ele vem.
E quanto mais a gente alimentar ele com a nossa atenção, com o nosso foco, com os nossos sentimentos, mais força ele vai ganhar. Então a gente precisa deixar de lá, dar um espacinho pro medo passar, pro lobo selvagem passar e se conecta com o lobo divino. Se conecta com sentimentos elevados, conecta com a estratégia que vai te levar para onde você quer. Sim, muito. Que linda analogia, adorei, Elisa. Ai, que bom, Gabi, fico bem feliz. Pra mim fez muito sentido, assim, e eu procuro trazer a todo momento, porque a todo momento a gente vai tendo esses, né? Ah, veio um pensamento ruim, veio um medo, veio uma coisa. E aí você trazer essa consciência de, opa, peraí, eu vou alimentar o lobo divino. O que o lobo divino é? O que o lobo divino traz? O que o lobo divino... Talvez você naquele momento não saiba responder e tá tudo bem, né? Vá se conectando. Peraí, quanto mais perguntas você fizer, mais o seu cérebro vai ficar funcionando para responder, mais você vai se conectar com o que você deseja. Ai, quantos comentários legais. Amei o exemplo, faz todo sentido, vou utilizar com certeza, coraçãozinho, gratidão pelos ensinamentos, eles amei, ai que show, que especial. Então assim, trazer essa consciência que do lobo divino, tenho exercitado, mas ancorar uma cena é mara, ai que joia. Isso até é um pedacinho de uma meditação do Deepak Chopra, que ele fala alguma coisa do gênero, sabe, que ele fala assim, o medo tem urgência. O medo, ele dá sabe aquela coisa dentro da gente? Ele faz assim, vai. É o sistema límbico da gente, é o nosso instinto primitivo. Então, que ele é importante quando a gente está numa situação de risco real, de um perigo real. Então, tem um carro vindo na direção. Você precisa desse estalo emergencial para sair daquela situação. Porque senão, imagina, tá vindo um carro, você... Ai, mas o que eu vou fazer? Peraí que eu vou refletir sobre o assunto. Pum, foi, né? Então, a gente precisa disso para situações emergenciais. Para perigos de vida, para riscos. Então, para esses momentos, realmente são importantes. Mas a maioria da nossa vida não é isso. E esse é o problema. A gente age na nossa vida, o nosso corpo reage como se a todo momento tivesse acontecendo um perigo real e eminente que fosse acontecer. E não é real. Então, cabe a gente ir tirando esse poder desse lobo selvagem para que a gente se conecte, e isso ao longo do tempo vai trazendo muita coisa boa, tá? Vai trazendo mais paz, vai trazendo mais bons arquivos mentais, vai trazendo mais sentimentos bons, vai trazendo mais pensamentos bons, porque tudo que a gente faz na vida é um hábito. Então, quanto mais a gente frear não, né? A gente deixar o medo ir, vai, passa, vai, essa urgência não é minha, deixa aí, vai medo. E eu tô aqui conectada com o divino, alimentando o divino, tô aqui nos pensamentos elevados. Mais vai funcionar, mais vai trazer benefícios, tá? Mas pode usar, vocês vão ver, é maravilhoso, eu uso sempre, tá? Faz todo sentido, coraçãozinho, show! Então vamos lá. Então, aqui, então, ai tá quase acabando. Então vamos lá, pra encerrar. Então, qual é a sugestão aqui agora? Dito tudo isso, para entender que ele pode ter sido uma pessoa maravilhosa, e nem é a questão aqui agora entrar nesse mérito, se ele é ou não é, se... a gente já falou, né? Pessoa certa é aquela que as duas são pessoas certas. Mas de encerrar esse ciclo agora. Encerrar esse ciclo. Para quê? Para que você possa ter atenção total no momento presente, para que você possa iniciar um novo lindo ciclo, para que você possa se conectar com sentimentos elevados, para que você possa mudar sua vida, para que você possa fazer o que você queira conquistar na sua vida. Encerrar esse ciclo. Então, como é que você pode encerrar esse ciclo? Fazendo um ritual de encerramento. O que seria esse ritual? Da forma que você quiser. Ritual é um ato. Por que é importante, especial, fazer um ritual? Porque nós somos seres visuais. Cada um tem algo mais forte. Tem gente que é visual, tem gente que é auditivo e tem gente que é sinestésica. Então, o visual é o que vê, todos nós somos os três, né? Mas a gente tem um mais forte. O visual, a pessoa do auditivo é a pessoa, por exemplo, que gosta muito de escutar mantra, que é aquela pessoa que fala, tô te escutando.
A pessoa visual é mais aquela que fala assim, eu tô vendo, né? E a sinestésica é aquela, nossa, eu tô sentindo tudo isso. Então, sinestésica é aquela pessoa que entra dentro da cena, que tá ali dentro, que mergulha dentro da cena. Então, dentro disso, você pode, inclusive, potencializar o que faz mais sentido pra você. Então, você pode, por exemplo, criar um momento. Vai lá no quarto. Você deve fazer mais lives com esse tema. Você é muito assertiva. Gratidão, querida. Então, assim, fazer um ritual. Por exemplo, você tira um tempo pra você. Esse momento vai ser um momento que você tem que dizer pra você mesma, pra sua energia, principalmente pro seu cérebro, que esse ciclo encerrou. Quando você faz isso, é como se você estivesse fazendo uma holografia. Você tá tirando da mental. Nós temos cerca de 80 mil pensamentos todos os dias. Então você pensa, vou encerrar um ciclo. É um dos 79 mil pensamentos que você tem, por exemplo. Então quando você faz uma ação, teu cérebro entende, opa, peraí, isso aqui é importante. Ela põe pra fora e ela materializou aquilo. O teu cérebro entende que você materializou, que aquilo se concretizou. Você aumenta as chances de dar um ponto final naquilo que você está querendo. Tudo que a gente não encerra no nosso cérebro, pode ter acabado o ciclo, se você não encerrou no seu cérebro, volta com 2,5 vezes mais intensidade. Agora, quando você dá um ponto final, você diz, acabou, ponto. Vira a página, o teu cérebro entende, isso aqui eu não preciso me preocupar mais. Se o teu cérebro entende que ele não precisa se preocupar mais, ele não fica jogando essa informação pra você. Se ele entende que não acabou, ele fica, Elisa, presta atenção, Elisa, você tem que resolver isso aqui, Elisa, você tem que resolver isso aqui, e aquilo fica voltando. E não é porque tem alguma coisa pra fazer, é porque eu não encerrei aqui. Então, essa é uma forma que, se ressoar pra você, você faz. É um ritual que você vai encerrar esse ciclo, tá? Então, vamos ver aqui. Parabéns. Gratidão, querida, pelo carinho. Concordo com a Paty. Gratidão, meninas. Podemos fazer outras lives? Sim. Parei o carro pra te perguntar. Ai, que lindo. E quem tem essa sensibilidade com aromas? Olha, até as meninas da Kukai Bio estão aí, não sei se elas estão ainda, elas são as meninas especialistas em aromaterapia. Mas eu imagino que as pessoas que são do aroma são das sinestésicas, que são as que vivem ali, né? Mas aí quem pode confirmar mesmo pra gente é as meninas da Kukai, será que elas estão aí? Bom dia do Cantinho do Mundo, Portugal, gratidão. Que lindo! Gosto de escrever a carta de adeus. Show, Lia, também gosto muito, adoro carta de encerramento de ciclo. Sério? Que bom que você encerrou você parou o carro. Então, olha só, como é que você pode fazer esse ritual de encerramento? Você vai dizer pro seu cérebro que acabou aquilo. Como que você vai fazer? Da forma que você quiser. Então, a Lia falou aqui, gosto de carta de adeus. Eu também gosto muito. Eu faço, inclusive, carta de adeus, inclusive para pensamentos e sentimentos que eu não quero mais. Eu pego assim, tô cansada de sentir tal coisa por tal momento. Então, peraí, eu vou fazer uma carta disso. Vou fazer uma carta de encerramento. E quanto mais elementos você trouxer, melhor, mais você tá reforçando. Que nem aqui foi falado aqui, cadê quem falou do aroma? A Eliana falou. Então, assim, aroma, você pode trazer aromaterapia, os sprays, incensos, palo santo, pode trazer mantra, música que faça sentido pra você, frequências elevadas de hertz. Você pode colocar elementos visuais que façam sentido pra você, por exemplo, assim, você vai encerrar um ciclo. Então, você pega, por exemplo, alguma coisa que simbolize aquele ciclo e você pega, embrulha e descarta aquele objeto como uma forma de dizer assim, acabou, isso aqui não existe mais. Por exemplo, eu gosto muito quando eu tô, não é de relacionamento, mas assim, quando eu quero assim, quando minha vida tá meio bagunçada, assim, que eu sinto que eu tô sobrecarregada, eu gosto de fazer um ritual de limpeza, de organização e falar assim, acabou a bagunça, de fora pra dentro. É um ritual de organização, é um ritual que eu tô dizendo, acabou a bagunça de fora pra dentro, porque tudo tá ligado, é de dentro pra fora, de fora pra dentro. A gente é um conjunto. Então, quanto mais elementos a gente traz de dentro para fora, de fora para dentro, mais a gente está colaborando para que a nossa energia, o nosso cérebro, tudo entenda que aquilo aconteceu, tá? Ok, entendi. Florais é maravilhoso, também trago os florais.
tudo que fizer sentido pra você. Você gosta, que tem a ver com o seu momento, que vai trazer uma coisa boa. Eu já fiz a carta e ainda parece que tem coisa pendente. Se vir essa sensação, eu sugiro, de repente, tentar escrever outra carta. Não sei como é que foi essa carta que você fez, porque as cartas, além de tudo... E a carta é legal a gente fazer assim, ó, com a caneta e papel. Não no computador e não no celular, porque a gente conecta direito com o esquerdo do cérebro, e isso significa razão e emoção. Então, às vezes, a gente pode ter insights... Ah, por isso que eu fiquei tão chateada, por isso que me doeu tanto, por isso que... Sabe? E aí, você pode... Eu vou... Às vezes... Normalmente, uma carta pra mim já dá, tá? Porque eu fico ali até eu sentir que saiu tudo, sabe? Quando eu sei, por exemplo, uma coisa mais rapidinha, eu já tiro pouco tempo. Se eu sei que é uma coisa que eu tenho que processar mais, eu crio um ambiente, até sentir que saiu tudo, sabe? Vou fazer essa carta. Sim, querida, muito. Tem um floral pra cada coisa que você tá precisando. Show, a dica aqui da Dirce, exatamente. E faz o que com o papel depois de escrever? Eu queimo ele. Pode rasgar ou queimar. Segui aquele seu vídeo do YouTube pra fazer a carta. Ah, Mara, eu fiz a carta e funcionou pra mim. Depois lavei. Água corrente. Mara, isso aí mesmo. Então aí, ó, qual que é a sugestão da carta? Você vai escrever tudo, 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 tudo. Até você sentir assim, ó. Saiu. Saiu. Pode ser carta pro que você quiser. Você vai se despedir de um pensamento. O ideal é assim, ó, você faça uma carta pra cada coisa. Se tem muita coisa, por exemplo, pra fazer, faz uma pra cada um. Vai fazendo. Então, é uma carta pra pensamento, é uma carta pra sentimento, é uma carta pra encerramento de ciclo, é uma carta pra aquela pessoa que você não vai entregar pra pessoa, simplesmente pra você dar um ponto final. É uma carta de encerramento de ciclo. É legal até você dar um nome pra essa carta. Então, agora, carta de despedida da culpa. Carta de despedida desse ciclo. Carta de encerramento desse ciclo. E aí você vai fazer a carta. Você faz a carta. E o que é legal de você fazer? Depois você falou tudo, você escreveu tudo e tal. Você terminar a carta com a palavra gratidão e amor. Tá? Por quê? Porque quando você faz isso, você acaba mexendo nas tuas emoções, mexendo no teu sentimento. E pode ficar aquela sensação... Sabe quando passa a onda que levanta aquela areia? Então, quando você escreve a carta, você... termina ela com gratidão e amor, porque aí é como se assentasse as emoções, assentassem os pensamentos. Então, mas eu agradeço, por exemplo, você está fazendo uma carta de encerramento de ciclo, né? Eu agradeço por tudo que eu vivi, pelos aprendizados, pelos momentos compartilhados, por eu ter experienciado isso, aquilo. Você vai agradecer. Eu agradeço pela mulher que eu me tornei, eu agradeço pela força que eu tenho hoje, eu agradeço por hoje eu ser imparável, por hoje eu saber o que eu quero, por hoje... Você vai dizer por tudo que você agradece, e seja o que for. Agradece o amor e você vai escrever. Beleza, terminou? Essa carta, você vai ou lavar, porque a água tem a simbologia de purificar, então o que teu inconsciente entende? Ah, saiu. Aí saiu, né? Isso. Nós somos 95% inconsciente. Então o teu inconsciente entende. Ah, olha aí, saiu. Aí você lavou, fala, purificou. Não é assim que funciona o inconsciente, mas só pra entender, né? Então assim, ok, saiu. E isso aqui tá purificado. Isso aqui gera uma paz, né? O seu visual fala pro teu cérebro que isso aqui tá ok, tá bonitinho. Ou você queima, porque o fogo tem a simbologia do transmutar, então o seu cérebro tende a entender que aquilo foi, né? Eu tenho até alunas que gostam de queimar e fazer assim, tipo, foi, sabe? Mas aí sempre como faz sentido pra você, tá? É como tem representação pra você, como ressoar. E aí, é isso, tá? Do encerramento de ciclo, é isso. É deixar o passado lá no passado como foi, honrar, agradecer, respeitar, mas deixar ele lá. Passado é lugar de passado no passado, certo? Deixa eu ver aqui. Vou fazer, acabando a live, a carta para o encerramento de ciclo. Show, é isso mesmo. Ó, agendação, hein? Adoro agendação. Isso aí, é ação que transforma, hein, gente? Então, assim, ó, muito legal isso. Peguem aqui o aprendizado daqui, a ação daqui que fizer sentido pra vocês e já sai usando. Usa, já faz o que fizer sentido pra você, tá? E quanta mãozinha, coraçãozinho, show! E aí, ok, encerrou um ciclo, certo? Fechou, maravilhoso. Agora a sugestão é, abra um novo ciclo.
inicie um novo ciclo. Ah, Elisa, como que eu vou iniciar um novo ciclo? Do jeito que você quiser, sempre é do jeito que você quiser. Mas, por exemplo, assim, ó, eu gosto muito. Então, traga elementos visuais. Coisas que você ancore e que você olhe para aqui e fala, é isso. Então, por exemplo, assim, ó, algo que tenha significado. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Quando eu e meu marido, a gente na época ainda não morava junto, ele morava numa cidade, eu morava noutra. Eu tava super assim, desmotivada, porque eu pensava, poxa, eu queria tanto estar com ele e tal. Só que a gente tinha comprado junto, numa viagem que a gente tinha feito pro Caribe, um peixe assim de enfeite, que era pra quando a gente morasse junto. E eu deixei aquele peixe na minha cama. E eu olhava todo dia pra aquele peixe e falava, a gente vai morar junto, eu botei intenção nesse peixe. Cada vez que eu desanimava, eu olhava pra aquele peixe. E hoje a gente mora junto, tudo, né? Então, assim, ancorar algo que você queira em algum objeto que faça sentido pra você. Pode ser num terço, numa japamala, por exemplo, assim, você quer estar num relacionamento. Então, o que podia ser? Vamos pensar aqui. Uma pedra quartzo rosa. Que mais que a gente podia botar? Me contem aí, vocês são muito criativos. Me contem, o que podia ser de elementos que vocês trazerem ali? Eu vou usar esse objeto no dia que eu encontrar uma pessoa especial. Você põe aquele objeto lá. Pensar que objeto que podia ser. Um quadrinho. Algo que faça sentido pra vocês, tá? E aí como é que você pode fazer? Então, você pode ancorar nesse objeto. Você pode dar um nome para esse novo ciclo. Então, agora começa o ciclo do amor, uma plantinha. Olha que maravilhoso, uma plantinha maravilhoso. Você vai dar nome pra plantinha. É a tatatá, é o tatatã. E você vai chamar a plantinha e vai ancorar ali. Sempre você olhar pra plantinha e falar, é um efeito visual que vai mudar qualquer pensamento ruim que vier, vai mudar a bagunça, vai mudar quando der aquela diminuída na energia. 2 cisnes, que lindo, 2 cisnes, é maravilhoso também. Coisinha de parzinho, é muito legal, excelente ideia. Um mantra, excelente, um mantra. Eu também tenho uma oração do Ho'oponopono impressa ali na minha mesa, uma agenda. Perfeito, agenda, caderno, planner, um livro, a plantinha. Então, assim, elementos visuais que façam sentido pra você, que quando você bater o olho, você vai dizer assim, isso aqui tá aqui porque, por causa disso, você vai entender assim, essa plantinha tá aqui porque ela vai trazer a good vibe, vai me lembrar de que isso. Você vai dar um nome para esse novo ciclo. Então agora me fala lá, me dê dicas, faz favor, de novo ciclo. Como é que pode se chamar esse novo ciclo? Então agora começa o ciclo do amor incondicional, do meu amor incondicional que tá dentro de mim e que eu atraio também fora. O ciclo do... Fala aí, como é que vai ser o nome do ciclo de vocês? Enquanto isso eu vou ler aqui. Também vou fazer. Eu vou fazer, tô precisando fazer a carta show. Eu fiz isso com um chaveiro, desejando colocar a chave do meu carro e da minha casa. Que mara, exatamente, isso aí. 2 peixinhos no aquário, na casa, ciclo do amor próprio, mara. Então, ciclo da prosperidade, da abundância, show. Você vai abrir esse novo ciclo, tá? O que fizer sentido pra você. Você vai determinar, você vai pedir. Sempre é muito legal quando a gente fala assim, principalmente quando a gente fala de relacionamento, eu gosto de falar. A gente confiar que a pessoa que venha, tá? É a melhor pessoa pra você, é a pessoa mais compatível com o seu momento, é a pessoa... E não estabelecer quem é, tá? Então agora é o ciclo do fulano. Nunca faça isso, tá? Então agora é o ciclo do amor, agora é o ciclo não sei o quê, agora é o ciclo... né? Porque não é legal a gente determinar uma pessoa. Primeiro, porque a gente restringe as possibilidades. Então, é como se não confiasse no universo. Segundo, porque você não sabe se ele é a pessoa mais compatível. E terceiro, porque não é legal, tá? Então, vamos lá. Ciclo do amor próprio, ciclo da prosperidade e abundância, ciclo da inovação, show, ciclo da confiança, ciclo da Elisa confiante, ciclo, aí vocês podem colocar o nome de vocês, né? Ciclo da Elisa confiante, ciclo do que fizer sentido, certo? E é isso. Aí vocês podem, inclusive,
criar dentro desses elementos visuais, por exemplo, assim, ó, vamos supor, no seu quarto. Então você vai lá fazer um local que você, toda hora que você olha, você lembre. Então, com a plantinha, com os 2 cisnes, com os peixinhos, com a aromaterapia, com a plantinha, com... E você pode colocar uma cartinha, uma carta de abertura de ciclo. Essa carta você não precisa nem lavar, nem queimar. Você pode deixar, inclusive, nesse local. Ou guardar dentro da agenda, quem falou que é agenda. Guardar dentro da agenda, guardar dentro do planner, guardar onde fizer sentido pra você. Fazer uma carta, tipo... Ai, querido novo ciclo, seja bem-vindo. Ai, como eu esperei você, como é bom ter você aqui. Me preparei pra estar aqui, agora tô pronta pra recebê-lo. Seja bem-vinda, sua linda. Sei lá o que você vai falar, né? Ai, que especial. E sempre lembrar de essa carta, das afirmações, do que você quer, trazer sempre pro momento presente, tá? Tipo assim, eu vou conquistar. Não, agora, eu conquisto. Eu sou, né? Pra não ficar postergando o que você quer agora, né? Então, eu sou isso, eu agora isso. Pra você já conectar com a energia do presente. Você já tem tudo ali, então você trazendo pro agora. Quando você tá no agora, você não tá ansiosa pra frente, nem lá no passado. Você tá aqui construindo, aonde você tem que estar, no presente. Certo? Me conta se fez sentido pra vocês. Eu tenho que encerrar, senão eu não consigo salvar no feed. Só me conta se fez sentido pra vocês, pessoal. Que eu quero saber. Vamos fazer encerramento, abertura... que fizer sentido para que esse novo lindo ciclo se inicie, cheio de elementos que vocês queiram. Sim, fez muito sentido, muito. Tá, sim, Mara, sim. Show. E aí, muito amei. Ai, que bom. Sim. Então, fechou. Gratidão por estar aqui nos ajudando. Agora colocar em prática. É isso aí, pessoal. Agora, exatamente isso. Bora praticar o que fizer sentido pra você. Traga os elementos que você quer. Encerre o ciclo, crie um novo ciclo. Faça o que for o seu momento pra você se conectar com o que você deseja e com o que você merece. Certo? Meninas e meninos. Você me ajudou muito a colocar os planos que eu precisava. Obrigada. Ai, que especial. Isso aí, é plano, é planejamento. A gente não pode deixar a nossa vida ao acaso, as coisas acontecerem. A gente tem que trazer consciência, planejamento, estratégia, alimentar bons pensamentos, alimentar o lobo divino. Certo? Gratidão, gratidão. Lindezas. Muito obrigada por estarem todas aqui. Foi muito, muito, muito especial, viu? Fiquem super bem. Beijo! E depois manda essa live para outras mulheres Mara também, tá? Beijo!